Sabe, às vezes me sinto vazio e inseguro, com medo de tudo. Nesses momentos que passo chorando, me esqueço da vida, me isolo do mundo. Amigo, enxergue a vida por outro prisma, mais otimista. Preencha o vazio com amor, amor que desperta, liberta, convida a voar sobre o mar, respirar esse ar que alimenta, ensina os seres a viver, viver sem medo, sem preconceito do sofrer, agradecer a dor, a dar carona a nós ao crescer, crescer pra alcançar uma luz que brilha, estrelar, e a natureza pintando as cores do viver, voar sobre o mar, respirar esse ar que alimenta, ensina os seres a viver. Voar sobre o mar, respirar esse ar que alimenta, ensina os seres a viver. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Nosso Lar. Agradecemos a todos que neste momento estão no nosso canal para mais uma noite de bênçãos em nossas vidas, que todos sejam bem-vindos e acolhidos para essa casa imensa. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que é bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. É um tema que será explanado pela nossa colaboradora da casa, Maura Fabrícia. Então, a gente deseja que todos nesse instante estejam conosco e quem desejar, compartilhe para que essa mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas. Então, também damos a recomendação que já separe a sua garrafa com água, o seu copo com água, para que no final seja fluidificado.
Então, a gente, nesse instante, se encaminha já para a nossa prece, então que a gente possa já nos manter serenizados, harmonizados, tranquilos, para nesse instante elevar o nosso pensamento. Então, que nesse instante, envolvidos pela paz de Jesus, possamos respirar, sentindo o ar, a paz e a harmonia. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por aqui nos encontrarmos em paz. Muito obrigada. Mas te pedimos, amado Mestre Jesus, derrama as tuas bênçãos na noite de hoje, que tu possa assistir essa reunião online com a tua paz, com a tua caridade. Estende, Senhor, esta luz a todos os lares que estão conectados, que haja um sentimento de serenidade, de pureza e de amor. Abençoa a nossa amiga Maura Fabrícia, que irá ministrar o tema, que os bons espíritos possam me assistir, que todos nós, Senhor, possam estar unidos a Ti esta noite. E com muita gratidão, que damos por início a nossa reunião pública do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nesse instante, nossa irmã Maura Fabrícia já se encontra conosco e desejamos a ela que tenha uma ótima palestra. Boa noite. Obrigada, Maria. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, na noite de terça-feira, para falarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos divinos de nosso Deus Pai, que é misericordioso, que é todo amor e é toda justiça. E que tamanha alegria nós temos em nossos corações de estudarmos, o Evangelho à luz da doutrina espírita. Uma doutrina não só esclarecedora, mas consoladora. Uma doutrina que chega aos nossos corações como uma das maiores bem-aventuranças. Porque essa doutrina enche o nosso coração de amor, nos dá sentido para a vida, nos fortalece no nosso caminhar. Afinal, os ensinamentos de Jesus, à luz dessa doutrina, se tornam mais esclarecedores, mais compreensivos, mais consoladores. Estamos felizes hoje por estarmos aqui para ouvir um pouquinho mais. Nosso tema de hoje, como já foi dito pela nossa irmã Maria, bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E bem-aventurados os misericordiosos é uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus, uma das mais belas proferidas por Jesus. E quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, para iniciarmos esse momento em que nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa bem-aventurança, focando mais sobre o perdão das ofensas, para que nós possamos então começar os nossos esclarecimentos acerca desse tema, eu convido a todos para que escutem agora esta passagem do Evangelho de Mateus, São Mateus, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se perdoardes as faltas que praticarem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes a quem vos tem ofendido, vosso Pai não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão cometeu alguma falta contra vós, ide apresentar-lhe essa falta em particular, apenas entre ambos. Se vos escutar, havereis conquistado vosso irmão. Então Pedro aproximou-se dele e indagou: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando cometer alguma falta contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes.
Olha que bela passagem das bem-aventuranças. E quando nós vamos entender esse ensinamento de Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, para que nós possamos começar, iniciar a compreensão dessa passagem do Evangelho, é preciso que nós busquemos o entendimento do que seria misericórdia. Quem seria misericordioso? E o que seria misericórdia? Misericórdia, se procurarmos em qualquer dicionário, ele vai dizer que é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém ou a algo. Alguém que sofre, acompanhado do desejo e da disposição de ajudar. Significa dor, clemência, piedade. E misericórdia ainda, o misericordioso é aquele que se apieda, se condói dos sofrimentos alheios, buscando auxiliá-lo, mas também pratica o sentimento de perdão às ofensas. Então, nós entendemos aqui de início que misericórdia é o sentimento de dor, de solidariedade em relação a alguém que esteja passando por algum sofrimento, com o desejo e a disposição de ajudar. Então, misericordioso é aquele que se apieda do seu irmão, do seu próximo. E junto a esta piedade que ele sente em relação ao seu irmão, vem o desejo, a força de vontade de auxiliar, para que ele saia daquele sofrimento. E Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, ele vai comentar sobre essa passagem, ele complementa o seguinte, ele diz que misericórdia é o complemento de mansidão e pacíficos, mansos e pacíficos. Lembramos então que toda vez que Jesus leva para nós os seus ensinamentos, ele pede para que nós sigamos o exemplo dele. E ele diz, sigam a mim, né, ao meu exemplo, porque sou manso e pacífico. E é isso que ele pede que nós sejamos também, mansos e pacíficos. E ao sermos mansos e pacíficos, estaremos sendo misericordiosos. Então, uma coisa leva a outra. Ao sermos misericordiosos, estaremos sendo mansos e pacíficos. Então, se nós sabedores desta afirmação, desta afirmativa, é claro que nós vamos buscar cada vez mais nos aproximarmos de sermos, então, misericordiosos. E a maior prova que se coloca aqui de misericórdia é o perdão às ofensas. E hoje, nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, convido a todos para que juntos nós possamos fazer uma reflexão sobre o valor do perdão, o perdão das ofensas, que no mundo de hoje se faz tão necessário, perdoar. Porque a falta do perdão, ela tem levado o desalinho não só para a nossa sociedade, mas para o nosso lar, para a nossa família, para as nossas amizades. Então, daí a importância de nós refletirmos, comentarmos e refletirmos juntos a importância do perdão das ofensas. Então, nós já sabemos que misericordioso é aquele que perdoa, que pratica o perdão. Porque as pessoas que praticam o perdão, elas sentem dentro de si uma calma, uma mansidão, uma tranquilidade, uma paz. Mas aquele que se nega a perdoar, ele sente, então, uma amargura, uma tristeza, uma inquietude. Ele não sente paz em seu coração porque ainda não aprendeu a perdoar. E o perdão se faz necessário. Mas qual perdão? Porque muitas vezes nós somos ofendidos pelo nosso irmão e nós dizemos, eu perdoei. Quando na verdade nós sabemos que foram só da boca para fora, né? Só palavras. E o verdadeiro perdão que Deus espera de nós, que conhece o nosso íntimo, é aquele perdão que venha de dentro. Aquele perdão que seja mais do que palavras, seja ações, atitudes. Para que eu possa perdoar o meu irmão,
para que eu possa perdoar aquela ofensa que foi contra mim, aquela ofensa em que me fez me sentir ofendido, é preciso, então, que eu assuma que, primeiro eu assuma que eu me chateei, que eu me senti ofendido, eu assuma que eu estou sentindo aquele sentimento ruim, aquele sentimento de ofensa, de rancor, de ódio, porventura às vezes até de vingança. Quando eu assumo isso para mim, assumo que estou sentindo isso, assumo que há esse sentimento ruim dentro de mim, então é que eu procure buscar mudar esse sentimento. E como? Irmãos, nós vivemos em um mundo que é muito difícil nós não nos sentirmos ofendidos, seja por um olhar, seja por uma palavra, por um gesto, por uma atitude. Tudo, por qualquer motivo, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos, achamos que aquele nosso irmão teve aquela atitude, aquele olhar, aquela palavra, no sentido de nos ofender. Muitas vezes sem realmente entender o que foi que aconteceu. Muitas vezes o irmão nem teve a intenção da ofensa, ou muitas vezes nós que interpretamos errado. Mas neste mundo é muito difícil nós não nos sentirmos ofendidos. Eu sei que todos vocês nesta noite, nós que estamos nesta noite aqui, falando sobre o perdão das ofensas, já nos sentimos em alguma vez ofendido, magoado. Já guardamos em algumas vezes algum sentimento contrário ao nosso irmão, por termos sentido uma ofensa contra nós. Porque é muito difícil nesse mundo de provas e expiações nós nos sentimos ofendidos. Mas aqui, durante toda essa passagem do Evangelho, Deus vos perdoe, Allan Kardec, assim como em a passagem das instruções dos Espíritos, ele nos convida a refletir. Jesus diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se nós sabemos que nós precisamos perdoar para sermos perdoados, né? Porque, afinal, Kardec até coloca uma questão muito interessante para que nós possamos refletir. Com qual direito eu reclamaria o perdão a Deus se eu não perdoo o meu irmão? Às vezes, por uma ofensa mínima. E nós que todos os dias estamos aqui nesse planeta, neste mundo, nesta sociedade, cometemos erros. Afinal, somos espíritos imperfeitos ainda. Somos espíritos cheios ainda de inseguranças, de sentimentos contrários à caridade. Passamos por frustrações, por momentos de dor, por enganos, por erros. E muitos desses erros nós cometemos faltas em que nós buscamos o perdão de Deus. Muitas vezes proferida pelo Pai Nosso, que nesse instante, ou durante todo esse dia, foi repetido e repetido por várias e várias pessoas no mundo. Lembrando que esta oração que Jesus veio nos ensinar tem uma passagem muito interessante, que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ao proferir esta oração, nós mesmos colocamos a condição para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se existe essa condição, como possamos pedir misericórdia e perdão de Deus se nós não perdoamos o nosso irmão? Sabemos que somos todos iguais perante a lei de Deus. Somos filhos do Altíssimo, criados por Ele, iguais, ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, com qualidades e virtudes a serem aperfeiçoadas e melhoradas dentro de nós. Se sabemos que somos todos iguais perante as leis divinas, sabemos que Deus é todo justiça e é todo amor. Então, nós iremos quitar as nossas dívidas e as nossas faltas conforme a nossa posição perante o nosso irmão. Então, Deus vai nos julgar pelas nossas faltas, conforme nós tivermos agido perante o nosso irmão.
Se buscamos, então, o perdão, é preciso que nós perdoemos. Eu digo a vocês que hoje, falando do perdão das ofensas nesta noite, não significa que eu consiga perdoar abundantemente. Não. Assim como vocês, nesta noite, eu estou recebendo esse ensinamento e esse esclarecimento de Jesus à luz da doutrina espírita. Não é fácil isso, eu sei, perdoar, mas é necessário para o nosso progresso moral, para que nós conquistemos primeiramente uma meta que está mais próximo do nosso campo de visão, que é a paz, a tranquilidade, o ressurgimento de um ser espiritual que está cada dia evoluindo, aprendendo, sofrendo o burilamento pela dor. Então, se faz necessário perdoar. É preciso que nós entendamos que, assim como nós somos imperfeitos, cometemos erros, passamos por dores, por sofrimentos e por frustrações, os nossos irmãos de caminhada também passam por isso. Também sofrem, também se frustram, também passam por momentos angustiosos. Então, se nós sabemos que, assim como nós, eles são imperfeitos, é preciso que nós aprendamos a nos perdoar mutuamente. Porque é preciso que nós compreendamos que nós somos pessoas humanas falíveis ainda, pessoas humanas que estão neste caminhar ainda imperfeitas. Então, se eu me conheço, sei dos meus limites, das minhas imperfeições, sei que já cometi muitos erros, sei que já ofendi a muitas pessoas, sei que mereço e sei que preciso e quero do perdão de Deus. É preciso que eu olhe para o meu irmão com esse mesmo sentimento. Um irmão também nesta caminhada, sofrendo as mazelas deste mundo, e que também passa pela necessidade da evolução. Uns pelo burilamento a mais da dor, outros menos. Isso depende do livre-arbítrio de cada um. Mas sabendo e compreendendo isso, é preciso que eu olhe para o meu irmão assim como eu olho para mim. Bom, é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar o irmão. Ah, mas ele fez isso porque a intenção era me magoar, era me ofender. Mas como nós seremos capazes de julgar o nosso irmão se nós não conhecemos a sua jornada, o seu caminhar? Não conhecemos o que vai no seu íntimo. Muitas vezes aquele irmão sofre muito mais que nós. Aquele irmão passa por angústias em que a única solução que ele encontrou foi se esconder por trás de uma carcaça dura. Então, como eu posso julgar o meu irmão? Como diz aquele ditado, se eu não calcei as sandálias dele, se eu não percorri os caminhos que ele percorreu. Então, antes de julgar aquele irmão, é preciso que eu olhe para dentro de mim. É preciso que eu verifique em mim e perceba as falhas que eu já cometi e que eu preciso mudar. Porque a partir do momento em que eu compreendo que existem falhas em mim, esse momento eu já estou propício à mudança. Só precisa, então, da perseverança de mudar, da coragem de mudar. Então, quando nós praticamos o perdão, porque nós passamos a olhar para o nosso irmão como uma pessoa igual a gente, que sofre, que se frustra, que tem dias ruins, e aí a gente começa a pensar, então, eu posso estar nessa mesma situação? Então, como eu gostaria de ser tratado? Como eu queria que Deus me tratasse? Que Ele me perdoasse, né? Então, que eu perdoe. Então, se eu tenho essa situação diante de mim, eu vou praticando o perdão. E aí, aos poucos, começa pelas pequenas ofensas. Por aquela palavra maldita, por aquele olhar, por aquela atitude.
aquela ação que a gente não gostou e se sentiu ofendido. Começa o perdão, a praticar o perdão pelas pequenas coisas. Porque nós temos como meta algo maior, que Jesus nos deixou como meta. O momento em que nós não mais precisemos perdoar, porque nós não mais nos sentiremos ofendidos. Como ainda não conquistamos isso, porque só iremos conquistar passo a passo, é preciso então que nós tentemos. E aí nós vamos perdoando, tentando perdoar conforme ainda as nossas limitações, conforme ainda o nosso esforço. E aos poucos, com esse esforço, nós vamos melhorando, até atingir a meta que Jesus estabeleceu para nós, que é não precisar mais perdoar, porque não nos sentiremos mais ofendidos. Porque aquilo que nós pensamos como ofensa proferida pelo nosso irmão não será mais captado pelo nosso coração, porque em nosso coração irá imperar o amor acima de tudo, o amor para com Deus. E se nós temos esse amor para com Deus, nós sabemos que esse amor se reflete no nosso próximo. E aí nós, então, não nos sentiremos mais ofendidos. Vamos ver aquela ofensa como um grito de socorro e de amparo. Sei que, de início, perdoar a ofensa é complicado. Mas hoje, nós vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho que Paulo, o apóstolo dos gentios, nos colocou como exercício para desenvolver a capacidade de perdoar. Está lá no segundo item de perdão das ofensas, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo diz que quem quiser desenvolver a capacidade de perdoar, que já existe no espírito desde a sua criação e que só precisa ser desenvolvida, é preciso que antes de ter qualquer reação a uma ofensa, é preciso que nós nos perguntemos intimamente, que nós possamos refletir intimamente. Como tudo isso começou? Será não terá sido eu o primeiro a ter ofendido? Será que eu não dei um motivo para um revide? Será que eu não disse algo em algum momento ofensivo para essa pessoa? Será que eu não fui muito impulsivo, pouco humilde? Ou será que eu reagi com palavras venenosas? Será que eu não poderia ter evitado essa situação? Então, depois de fazer essa reflexão, de fazer essas perguntas, dependendo da resposta sincera, e é preciso que nós nos despamos da capa do orgulho e da vaidade, para que nós possamos obter respostas sinceras, porque muitas, se não na maioria das vezes, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele meio que maqueia, né, as nossas verdadeiras intenções, os nossos verdadeiros sentimentos, sempre procurando justificativas. Então, é preciso que, ao se fazer essas reflexões, essas perguntas, nós possamos ser os mais humildes possíveis. E depois de se fazer essas reflexões, essas perguntas, se apenas uma dessas perguntas, diz Paulo, tiver como resposta um sim, a culpa, então, já não será apenas do ofensor, mas também terá em nós, o ofendido, algum motivo de culpa. E se, por um acaso, alguma dessas respostas for não, nós não temos culpa, aí é onde entra o mérito do perdão. Quanto maior a ofensa, maior o mérito do perdão. E Deus, que nos conhece intimamente, de uma forma que nem nós nos conhecemos, Ele vai ver as nossas verdadeiras intenções e os nossos verdadeiros sentimentos e vai nos engrandecer. Por quê? Porque fomos capazes de ser piedosos e clementes, porque nutrimos o maior dos ensinamentos dados por Ele, que é o amor ao próximo. Então, nós não possamos esquecer nunca
que o verdadeiro perdão, ele se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E que todas as vezes que nós nos sentimos ofendidos, que nós possamos fazer essa recomendação do apóstolo dos gentios, Paulo, fazendo essa reflexão antes de agir, antes de dizer qualquer palavra, tomar qualquer atitude, antes de nutrir qualquer sentimento, que nós possamos refletir verdadeiramente se nós não poderíamos ter feito algo para que aquilo não chegasse àquele ponto. E olha, a falta do perdão, ela tem nos feito, muitas vezes, ficar sem amigos queridos, ficar sem aquele familiar, aquele parente que nos foi tão querido, ficar sem a tranquilidade e a paz dentro do nosso lar, porque começamos a não perdoar aquela pequena ofensa daquele irmão que convive com nós, e aí aquilo vai crescendo, se tornando uma bola de neve, e quando nós vamos ver, os nossos relacionamentos estão doentes e nos fazendo sofrer o triplo do que nós sofreríamos apenas para tentar perdoar verdadeiramente. E aqui ainda, o apóstolo Paulo nos recomenda que nós possamos esquecer a ofensa, porque o verdadeiro perdão vem com o esquecimento da ofensa. E aí é onde se questiona: mas será que nós somos capazes de esquecer a ofensa? Porque às vezes é fácil esquecer uma ofensa pequena, mas quando é aquela de grandes proporções, será que somos capazes de esquecer? Quando o Evangelho pede o esquecimento da ofensa como sinal do verdadeiro perdão, ele não pede o esquecimento do ato em si, porque é muito difícil da nossa memória apagar. Ele pede, na verdade, o esquecimento do sentimento ruim, da mágoa. Que nós possamos olhar para o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, e não sentir mais aquele repúdio, aquele rancor, aquele sentimento de vingança. E aí sim, o perdão terá adentrado o nosso coração. E acreditem, o perdão, ele favorece mais a nós que estamos perdoando do que aquele ofensor a quem estamos perdoando. Então, se nos amamos verdadeiramente, busquemos então perdoar, porque assim nós encontraremos a paz. E é preciso então que nós façamos a prática diária, na via pública, no nosso lar, no nosso trabalho, em meio aos convívios diários, aos problemas diários, nunca esquecendo que assim como nós pedimos misericórdia a Deus, é preciso que nós sejamos misericordiosos. Que assim como nós temos limitações, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas e queremos ser compreendidos, é preciso que nós possamos dar o primeiro passo da compreensão. E aqui nós temos ainda no Evangelho uma linda passagem do irmão do Espírito Protetor Simeão, em que ele diz que aqueles que abraçaram a bandeira da doutrina espírita, não se pode alimentar o rancor e nem o ódio. Aqueles que abraçaram verdadeiramente a causa espírita não podem deixar o perdão apenas nas palavras, mas nas atitudes. E é preciso que se arranque este mal do orgulho, do egoísmo e do ódio pela raiz, começando pelo pensamento, não se permitindo entrar no erro da ofensa, nem mesmo em pensamento. E aí, então, esse Espírito vai nos dar um grande conselho. Ele vai dizer o seguinte: a ação é consequência do pensamento. Nós só vamos agir depois que nós pensamos. Então, antes de agir, nós pensamos. E antes de pensar, nós sentimos. Então, uma coisa leva a outra. Sofri uma ofensa nesse instante, um sentimento de mágoa, de rancor, invadiu meu coração.
E esse sentimento despertou pensamentos ruins, pensamentos de ódio, de rancor contra o meu irmão. Depois de pensar, eu vou começar a intentar, a agir. E aí vem a ação, levando até mesmo ao ato de vingança, ao ato de rancor. Então, se eu sei que a raiz do mal está no pensamento, já que com o sentimento eu comecei a pensar e através do pensamento eu agi, é preciso que eu busque, então, antes de mais nada, arrancar o mal pela raiz. Como? Interferindo naquele pensamento, trocando aquele pensamento ruim pelo pensamento positivo, pensando no bem que eu posso fazer, no bem que pode me atingir, apenas vibrando o bem. É difícil? Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nunca prometeu facilidades, mas sempre prometeu o consolo e o abraço da vitória no final do caminhar. E, acima de tudo, nos prometeu nos sustentar durante toda esta caminhada, durante toda esta jornada. Assim, com o seu sustento, com o seu consolo, o nosso caminhar será leve, cheio de problemas e dificuldades e mazelas, dores e sofrimentos, sim, mas estaremos leves e seguros de que ao final da jornada nós encontraremos o repouso nos braços, ou melhor, no abraço consolador e amigo de Jesus. Quem de nós não gostaria de sentir nesse instante o abraço reconfortador e de luz do nosso Mestre Jesus, aquele que demonstrou amor acima de tudo, não só pelo seu olhar, não só pelas suas ações, mas até mesmo no seu caminhar e no seu falar. Jesus, que sofreu a maior das maiores ofensas neste mundo, no auge do seu testemunho, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nesse instante, o Espírito de Jesus se eleva o mais alto junto ao Pai maior. E o Pai fica feliz, extremamente feliz, porque Ele nos ama, assim como Ele ama Jesus. E Ele nos quer seguindo esse caminho. Ele nos quer que nós possamos chegar até Ele. E como nós podemos fazer isso? Perdoando. E olha que uma passagem interessante que nós vemos é de uma pessoa que chega até um filósofo e pergunta a esse filósofo: Deus perdoa? E aí o filósofo para um instante e responde a essa pessoa com outro questionamento. Para perdoar, é necessário sentir-se ofendido? E então a pessoa responde: sim, se não há ofensa, não tem por que ter perdão. Então o filósofo calmamente responde: logo, Deus não perdoa. Por quê? Isso de primeira, quando a gente escuta Deus não perdoa, a gente já fica, ai meu Deus. Mas quando nós passamos a refletir, nós vamos perceber que é muito melhor não ter que perdoar, porque não se sentiu ofendido. Um dos maiores exemplos, não só do nosso Mestre, mas também do nosso Pai misericordioso. Não precisar perdoar por não se sentir ofendido. Porque a ofensa, ela pesa no coração. Ela atormenta a nossa alma, ela perturba a nossa mente. Já o perdão, ele nos dá sossego. Ele nos leva a paz ao peito, ao coração. Ele sossega a nossa mente. Então, se nós sabemos o que cada um nos causa, basta nós usarmos o nosso livre-arbítrio. Perdoar ou não perdoar? Claro, perdoar. Por quê? Porque todos nós queremos nos sentir
sossegados, aliviados, tranquilizados. Por maior que seja a ofensa, maior será ainda o mérito de perdoar e ser clemente. Para finalizar esta linda reflexão desta noite, vou contar uma historinha que eu li lá no Momento Espírita. E é uma historinha que fala de uma passagem vivida e já testemunhada pelo nosso irmão Divaldo Franco. Uma bela noite em que Divaldo estava trabalhando, consolando, levando esperança aos corações dos necessitados em sua casa espírita, chegou até ele uma senhora que levava uma nuvem de tristeza, uma nuvem de desolação, um coração angustiado e ferido. Aquela senhora havia perdido o seu filho. O seu filho teria encontrado a morte do corpo físico em um desentendimento com um amigo que era viciado em drogas e no auge do vício ele cometeu este ato insano. E esta senhora há muito vinha sendo atormentada por essa dor, por esse rancor, por esse ódio, e decidiu buscar consolo em uma reunião junto com Divaldo Franco. Naquela noite, ao encontrar e atender aquela senhora, Divaldo recebeu também a visita de seu espírito mentor, Joana de Ângeles, e junto dela estava o filho daquela senhora, o espírito, que queria dar um recado para a mãe. Divaldo, como bom servidor que emprestou, as suas vocais para que aquele espírito pudesse conversar com sua mãe. E ele falou para sua mãe que estava intentando suicídio, que ela não cometesse, porque assim ela estaria mais longe dele, se afastando mais ainda dele, mas que ela procurasse perdoar. Porque quem estaria sofrendo, quem teria muito mais motivos para sofrer, era a mãe do ofensor. Porque ele tinha sido ofendido e agora já tinha encontrado consolo, já tinha encontrado segurança e amor no mundo e no plano espiritual. Mas aquela mãe, a mãe do ofensor, tinha o seu coração sofrido pelo ato insano que seu filho havia cometido. Há muito a sua alma era mais atormentada e mais sofrida. Pediu que a mãe perdoasse, buscasse compreender a dor daquela outra mãe e buscasse então imaginar e perdoar diante do sofrimento daquela mãe. Passado algum tempo, Divaldo recebeu novamente a visita daquela mesma senhora, só que agora acompanhada de uma outra senhora que carregava no olhar a dor, mas um coração cheio de consolo. Então Divaldo ficou sabendo que ali as duas tinham se reencontrado. A mãe do ofendido tinha perdoado o ofensor e agora buscava também auxiliar a irmã, a mãe do ofensor, a encontrar a paz em seu coração. E as duas, unidas pela dor, buscavam então o consolo em Jesus e no Evangelho de Deus. E assim caminharam, construíram uma casa de auxílio e ajuda a pessoas viciadas em droga. Permitiram que sua dor fosse utilizada para o auxílio e para o bem ao próximo, porque primeiramente se permitiram perdoar. Então, por maior que seja a ofensa, não supera a nossa necessidade, o nosso desejo e o nosso merecimento de encontrar a paz. E a paz vem como? A paz vem pela nossa aproximação a Deus. Então, perdoai, para que Deus vos perdoe. Lembremos disso, meus irmãos, não só nesta noite,
mas todos os dias da nossa vida, em todos os instantes em que nós seremos provados, em que nós teremos que testemunhar o Evangelho do Cristo. Não é fácil, porém se faz necessário. Muitos já deram exemplos enormes de perdão nesta terra. Então, se essas pessoas que por aqui passaram conseguiram dar exemplos infinitos de perdão, por que nós não? Nós conseguimos. Vamos buscar que fique esse convite nesta noite, à luz da doutrina espírita. Perdoe. Convite ao perdão. Então, que nós possamos aceitar. Muito obrigada por estarem conosco nesta noite. Espero que estas palavras e os ensinamentos desta noite possam ter adentrado não só aos seus ouvidos e às suas mentes, mas principalmente aos seus corações. Assim como todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, eu nesta noite, ao proferir este ensinamento e esta palestra de Jesus, eu também recebi este convite ao perdão. Então, busquemos exercitá-lo dia a dia, hora a hora, porque este mundo necessita e nós necessitemos. Então, que nós possamos refletir juntos, que a paz de Deus esteja conosco e que nós, acima de tudo, estejamos com Ele. Uma boa noite a todos, que Deus esteja envolvendo a todos nós. Até mais. Agradecemos essa noite a colaboração da nossa irmã Maura Fabrícia pelas lindas palavras que nos convidam ao perdão. Nesse instante, meus irmãos, meus amigos, vamos nos dirigir para a nossa prece final e logo depois vamos ter o nosso momento do passe. Então, que nesse instante a gente procure sentar de modo confortável, nesse instante em nossos lares, serenizar as nossas mentes, respirar. Que possamos elevar nesse instante os pensamentos ao nosso Deus Pai Criador, ao nosso modelo guia que é Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por encontrar nesta noite os esclarecimentos sobre o perdão, pela tua assistência, pelo teu amparo. Muito obrigada, Senhor. Mas te pedimos, amado Mestre, estende os teus braços sobre a humanidade terrena e acolha os mais aflitos, os mais necessitados. Envolva, Senhor, nas tuas luzes de bênção aos enfermos, dos hospitais, das ruas, e também possa envolver os enfermos da mente, os que estão encarcerados, os que passam por algum tipo de perturbação. Senhor, alivia suas amarguras, acende a tua luz de perdão e ajude a cada um a caminhar, segundo o teu amor. Abençoa nós, Senhor, que estamos conectados nesse instante contigo. Nos encoraja, Senhor, a perdoar o próximo. Nos encoraja a ter amor, a ter um pouco, Senhor, da tua serenidade. Que tu possas abraçar os nossos familiares, o nosso lar, em bênçãos de paz, de comunhão e de fraternidade. Abençoa, Senhor, a todos nós, e que tu possa, nesse instante, nos envolver em tua paz. Com esta prece, nosso Senhor Jesus Cristo, damos por encerrada a nossa reunião pública do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Nesse instante, meus irmãos, ainda envolvidos pelas energias desta prece, possamos nos conectar nesse instante com o alto, para recebermos o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Onde você ande, onde você vá, cante, vibre e ame, sempre semear a paz e o amor. Onde você for, semeia a paz e o amor, como Jesus ensinou. Mocidade viva, sementeira de amor, sorriso da casa espírita, flor no jardim do Senhor, semeia a paz do amor. Onde você for, semeia a paz do amor, como Jesus semeou. Seja como a luz a iluminar tudo ao seu redor, faça um mundo melhor, semeando a paz do amor, como Jesus ensinou. Semeia a paz do amor, como Jesus semeou.